Fala galerinha, Diego de Leon na voz aqui no Conexão 31. Já chega chegando, já dá o like, já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Dá moral pra nós. Se você não nos acompanha nas redes sociais, vai lá, Conexão 31 no Instagram e Diego de Leon OFC também no Instagram. E vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de futebol. E hoje eu quero falar nesse vídeo sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ontem ele deu uma entrevista no Podpah. E aqui, primeira coisa que eu quero falar sobre a entrevista. Que baita de entrevista do Gabigol no Podpah. Cara, que isso, velho? Loucura, irmão. Nossa, mas eu quero que ele não volta mais no Cruzeiro. Eu não quero que ele vista a camisa mais do meu clube. Eu odeio ele. Isso é sentimento. Isso tá aqui, ó. Vamos guardar aqui, quietinho. Vamos falar do conteúdo que foi produzido ontem no Podpah. Que baita de entrevista, cara. Vários pontos abordados. Que pode... O que eu falo que o conteúdo é bom? Por que o conteúdo é bom? É quando aquele conteúdo ele pode ser fragmentado em vários conteúdos e pode alimentar outras várias cadeias de conteúdo. Por exemplo, eu vou falar agora sobre o vídeo do Gabigol e vou falar de vários pontos. Por quê? Porque foi uma baita de uma entrevista, cara. O Gabigol, cara, ele é um cara muito bem instruído, muito bem assessorado e ele é inteligente. Cara, o Gabigol é um dos jogadores mais inteligentes dos últimos tempos. Tamanha inteligência dele, que se você for olhar mesmo, o Gabigol é um bom jogador? É. Ele é ruim? Não é ruim. Mas os números do Gabigol é muito acima da qualidade dele, cara. Quantidade de títulos, a quantidade de gol. Você olha para a qualidade, para a base de qualidade dele, fundamentos, capacidade técnica, isso e aquilo. Isso é a base dele como jogador. E você olha os números, não é compatível. Não é compatível. Por exemplo, o Gabigol é um cara muito canhoto, velho. Canhoto. Vários jogos do Cruzeiro, eu comentando, eu falava assim, perceba como ele perde tempo querendo corrigir querendo fazer com que a bola, preparar o movimento para chutar com a esquerda, dar o passe para a esquerda, virar o jogo para a esquerda. Porque ele é muito canhoto, então ele não é um jogador completo que tem jogo com a direita. Não é, isso é base dele como jogo, como atleta. Mas os números do Gabigol é absurdo, cara. Números de gols, números de títulos, números de gols em finais. Isso por quê? Porque ele é muito inteligente. O intelecto dele, cara, é acima da base dele como jogador e fez ele tomar decisões importantes em momentos importantes e fez ele se tornar esse jogador que ele é hoje. Por isso que dá conflito, cara. Você olha os números do Gabigol e fala assim, que isso, mano, que absurdo. Mas quando você vai olhar ele no jogo em si, você fala assim, pô, cara, comum. O que se dá isso? Inteligência. Ele é muito inteligente. Ele é muito bem assessorado. Os pais do Gabigol com certeza são pessoas bem orientadas e orientou ele muito bem. E ontem, cara, ele na entrevista fala muito bem, argumenta muito bem, sabe pisar em cada assunto de maneira a não se prejudicar. Ontem o Gabigol ele foi muito bem orientado na entrevista. Cara, não falou besteira, não falou mal do Cruzeiro, não deu lancinho para Corinthians como muita gente imaginava, não deu lancinho para o Santos como muita gente imaginava. Por quê? Porque o Gabigol sabe que não era o momento, cara. Ele sabe que ele ia dar um tiro no pé. Ele sabe que ele iria arrumar uma confusão que não teria como ele corrigir. E qual que é a situação hoje de Gabigol e Cruzeiro? E eu vou até pegar algumas informações, e tem gente que não gosta. Eu sei que a torcida do Cruzeiro não gosta do Nicola, né? O Nicola jornalista. Mas tem coisa que ele traz, cara, que é verdade, né? E ele trouxe os números do contrato do Gabigol com o Cruzeiro.
Cara, o Gabigol tem contrato 2026, 2027, 2028. São 3 anos de contrato. E nesses 3 anos de contrato, todo mês o Gabigol tem direito a 2,4 milhões, que é salário mais direito de imagens, e mais um valor em luvas, somado, ultrapassa 3 milhões e 200. Esse é o valor que o Cruzeiro tem que pagar o Gabigol todo mês. Então, se você multiplicar aí, vou fazer uma continha aqui, ó. Vamos fazer uma continha aqui. Então são 36 meses, né, galera? Aqui, ó. 36 meses vezes, vamos colocar 3,2 milhões. Cara, em torno de 115, 120 milhões. Eu acho que é mais. 120 não. É isso mesmo. 120 milhões. Vamos arredondar para cima. 120 milhões. O Gabigol hoje está. Ele até usou essa expressão, né, o Nicola. O Gabigol está sentado diante de um contrato de 120 milhões. Aí eu te falo, cara, se ele fala uma besteira ontem, ele dá um tiro no pé, ele tem um contrato de 120 milhões, pra que ele vai falar uma besteira dessa? Né? E ele tá diante de sentado num contrato que é pago religiosamente, porque o Cruzeiro é um clube correto hoje. O Cruzeiro hoje é um clube redondinho, as coisas funcionam. Então, cara, se fosse um clube que não estivesse pagando, sacaneando com ele, 7 meses, 8 meses de salário de direito de imagem sem pagar, pagando só parte do salário. Não, irmão, todo dia primeiro. Todo dia primeiro, 3 milhões e pá, na conta. Meu irmão, eu não vou chutar isso de qualquer jeito. A não ser que ele tivesse um outro clube interessado e falasse, ó, eu vou pagar isso pra você, Gabigol. Pode meter o pé que eu vou pagar. Aí, irmão, ele ia com uma postura totalmente diferente pra entrevista ontem. Você pode ter certeza. Ele ia com uma postura totalmente diferente. Ele ia pro ataque. Ele ia... vou meter o pé aqui, porque o cruzeirense vai ficar com raiva, a diretoria vai ficar com raiva e vai espirrar. E aí eu caio no colo do outro lado aqui, que eu já tenho uma proposta. Mas não, e mostrou isso, tá? Não tem uma proposta do outro lado. Que isso, cara? Não é informação, gente. É análise. A análise por tudo que o Gabigol já fez no Flamengo, quando ele saiu do Flamengo, a forma como ele conduz a carreira, a forma intencional como ele trata as redes sociais dele. O Gabigol, acho que ele segue 2 pessoas, né, cara? Que ele segue, 2 perfis que ele segue, que são empresas dele, né, do grupo dele. Ele é muito intencional. Nada que o Gabigol faz é aleatório. Muito bem assessorado. Então, se tivesse uma proposta de algum clube, se tivesse algo que ele pudesse, cara, sair do Cruzeiro, cara, a postura seria diferente da que ele teve ontem. Mas não, ontem ele foi o seguinte, cara, eu preciso defender o meu. Eu tenho um contrato aqui de 120 milhões nos próximos 3 anos. Não posso meter o pé assim. E dia 2, eu vou me reapresentar. Eu preciso me reapresentar num ambiente mais harmonioso, com uma certa paz. Eu não posso piorar o que já está ruim, né? Eu já estou mal com a torcida, eu já estou mal com os meus companheiros de trabalho. Agora o treinador que assumiu aqui se tornou meu inimigo no meu clube anterior. Cara, eu preciso mudar a rota, a estratégia, eu preciso apaziguar isso aqui. Cara, e aí o discurso foi nessa direção. Okay? E aí eu lembro, cara, de quando o Gabigol foi anunciado, né, e apresentado. E aí eu vou fazer minha meia culpa aqui, porque eu estava lá no dia da apresentação. Eu estava trabalhando, tinha que estar lá, mas eu realmente acreditei que era possível o Cruzeiro recuperar o Gabigol. Eu realmente acreditei. Cara, tinha idade, tem idade, né? O Gabigol tem 28 anos. Eu falei, cara, é novo. É possível, pela idade, recuperar. Ele tem números. Ele é decisivo. Ele tem mental para isso. Tem. É possível recuperar. É. Mas convivendo com o Gabigol nesse último ano aqui, hoje eu mudei minha opinião. E não é errado mudar a opinião não, tá, gente? Errado é você ver que não vai dar certo uma execução e você, por orgulho, por vaidade, por ego, continuar insistindo, achando e falando publicamente que vai dar certo.
Hoje, um ano depois, eu não vejo uma maneira dessa parceria dar certo. Não vejo, tá? Sendo bem sincero. Pela forma como o Gabigol no extracampo, né? Esse ego que ele tem. Hoje eu entendi essa questão do ego do Gabigol. E a necessidade que ele tem de um time ser montado para ele jogar em função dele. O Gabigol, dentro das 4 linhas, o Gabigol atleta, jogador, ele precisa de um time que jogue em função dele. E hoje no mundo, no futebol moderno, não dá, irmão. Dembélé foi campeão mundial com a França, foi o melhor do mundo, campeão da Champions com o Paris. E ele é reserva lá no Paris, inclusive no jogo contra o Flamengo. Agora ele entrou, ele é reserva, perdeu o pênalti. E o Paris não joga em função dele. Porque o futebol mudou, cara. A dinâmica hoje do futebol exige que todo mundo jogue por todo mundo. O ataque ajude no momento defensivo a defesa defender. O papel principal da defesa é defender. E o papel de coadjuvante do ataque no momento da defesa é ajudar a defesa a defender. Então, no momento de defesa, onde você está? Você está ajudando? Você está colaborando? E não é cercar Lourenço, fingir que está indo, não é participar mesmo. É um papel, é coadjuvante? Mas é um papel que é importante. Sem o coadjuvante ali, não dá para o ator principal brilhar, entendeu? No momento ofensivo, o defensor ele tem que ajudar o ataque a atacar. Quando as linhas defensivas sobem até o meio de campo, o que ela está fazendo? Ela está pressionando, né? Quando o último bloco, né, o bloco de defesa está no meio de campo, está pressionando o time adversário, amassando ele, e isso está ajudando o ataque a atacar. Os zagueiros que sabem dar passes vencedores, passe vertical, passe para frente, passe construtivo, ele está ajudando o ataque a atacar. Esse é o futebol hoje moderno, cara. E não dá pra um time ser montado em prol de um jogador. Não dá mais, cara. Hoje é o coletivo, é muita intensidade, duelos, tem que vencer os duelos, todo mundo por todo mundo. Não dá mais. Hoje não dá. Hoje, o futebol moderno, hoje, gente, não dá mais pra você ter aquela figura do camisa 9, do camisa 10. Não, tá acabando com o futebol. Cara, não sou eu. Eu tô falando como as coisas funcionam. E hoje o futebol é assim. É assim, eu vim da época que tinha um centroavante, o camisa 10, aquele cara que fazia. Hoje não dá mais, velho. Não dá, eu não vou mudar o futebol. Como as coisas são. E hoje não dá mais pra você ter um time em prol do Gabigol. Então, cara, essa foi uma das coisas que eu percebi ontem na entrevista. Vou fazer outros vídeos também com percepções que eu tive sobre a entrevista do Gabigol. E eu fico por aqui, tá, galera? E até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais, compartilha esse vídeo. Se você não deu like, dê um like aí, velho. E se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.